7 minutinhos com Deus, o seu devocional diário. Presbítero Rian Ribeiro quem vos fala aqui. Momento de nós aprendermos a palavra de Deus, momento de nós sermos edificados por ela, momento de nós conhecermos um pouco mais do nosso manual de vida, do manual de instrução para nós vivermos. Momento de nós ouvirmos a voz do Senhor, a palavra de Deus aberta. Ela salta as letras aos nossos olhos, ela traz vida para nós, ela traz força, ela traz refrigério, ela traz a luz para o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Tema de hoje: o ambiente a qual eu me encontro não determina quem eu sou. O ambiente a qual eu me encontro não determina a maneira como eu vou cultuar a Jesus. Abra sua Bíblia. Sim, abra a sua Bíblia. Pegue em mãos, toque nela, observe, olhe para ela e seja edificado. Conecte-se com a palavra de Deus, conecte-se com Deus. É uma conexão que nunca falha. Antes de iniciarmos a meditação na palavra, se inscreva no nosso canal, toque no sininho para que você receba todas as notificações, siga-nos nas redes sociais e esteja por dentro de tudo o que estaremos trazendo para você da palavra do Senhor. Marcos capítulo 10, verso 46 em diante. E assim eles chegaram a Jericó. Mais tarde, quando deixavam a cidade, uma grande multidão os seguia. Aconteceu que um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava por perto, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cale a boca, alguns outros gritaram para ele. Porém ele clamava ainda mais alto, sem parar: ó filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou na estrada e disse: digam-lhe que venha para cá. Então chamaram o cego. Animem-se, disseram eles. Venha, ele o está chamando. Bartimeu arrancou a capa e atirou para o lado, e deu um salto, ficou de pé e dirigiu-se a Jesus. Que quer que eu faça para você? Perguntou Jesus. Mestre, disse o cego, eu quero ver. E Jesus disse: vá, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego pôde ver e seguiu Jesus pela estrada. Glória a Deus, louvado seja Deus por essa palavra. Nós aprendemos coisas extraordinárias em poucos versículos. Primeiro deles, o ambiente a qual esse cego estava não determinou aquilo que ele ia fazer. Não determinou aquilo que ele precisava. Não determinou aquilo que ele necessitava. Havia vários outros cegos ali, vários outros mendigos ali. A palavra de Deus diz isso em Mateus 20, que haviam mais pessoas ao redor desse cego. Mas a posição dele, aquilo que ele decidiu fazer, aquilo que ele sabia que Jesus podia fazer, determinou a vitória na vida dele. Quando ele ouviu a multidão passando, quando ele ouviu o murmurinho, quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando, ele sabia o que ele deveria fazer. Ele sabia que ele deveria clamar. Também nós entendemos que ele conhecia a história de Jesus, porque ao abrir a boca para clamar, ele disse: Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele conhecia a história de Davi, ele conhecia a história de Jesus, ele sabia que aquele haveria de ser o libertador, aquele haveria de ser o Messias, o Salvador da sua vida. Então ele não se contaminou, ele não apenas ficou ali parado, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. A necessidade de cura dele, a necessidade de transformação na vida dele foi muito maior do que o ambiente a qual ele se encontrava. A posição dele, o posicionamento dele foi muito maior do que aquilo que pessoas começaram a dizer para ele. Quando ele se posicionou para buscar a Jesus, para clamar a Jesus, a multidão ao redor começou a mandar ele calar a boca. Na sua vida, na minha vida não é diferente. Quando nós tomamos a posição de buscar a Jesus, as vozes ao redor começam a mandar a gente ficar quieto. Começam a dizer que a gente não tem solução, não tem jeito, não tem mais saída. Começa a dizer que você não vai ter mudança, você não vai ser transformado. As vozes começam a se levantar, mas nós precisamos nos posicionar como Bartimeu. As vozes gritavam: cale a boca, e ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, a fome, a sede dele por transformação. Ele olhou para dentro dele e viu que a necessidade dele era muito maior do que a opressão no ambiente a qual ele estava. E ao clamar, Jesus deu ordem para buscá-lo. Jesus deu ordem para estender a mão a ele. Jesus deu ordem para socorrê-lo.
Jesus está dando ordem para que pessoas venham a falar contigo e levar você para o caminho dele. Ele quer curar a tua vida. E Jesus é tão maravilhoso que Jesus manda trazer Bartimeu. Quando Jesus fica frente a frente com o Bartimeu, frente a frente com aquele necessitado, frente a frente com aquele que estava passando por dificuldades, Jesus pergunta: o que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça? E Bartimeu fala: eu quero ver. Eu quero ver. Ele determinou, ele falou aquilo que era de necessário, de maior necessidade na vida dele. Ele poderia ter pedido riqueza, mas como ele viveria a riqueza com a cegueira? Ele falou: eu quero ver. Eu quero ver. Ele pediu da forma correta. E a Bíblia diz: vocês não recebem porque vocês pedem mal. Bartimeu nos ensina a pedir da forma certa. Eu preciso ver, eu preciso. Declare ao Senhor, declare a Jesus aquilo que você precisa. E Jesus fará por ti. Então Jesus toca naquele cego e aquele cego fica curado. Aí Jesus diz assim, ó: vá, a tua fé te curou. O que acontece na sequência? O que Bartimeu faz na sequência? Ele poderia voltar para o ambiente a qual estavam oprimindo ele. Ele poderia voltar para aquela situação anterior, mas não, ele começa a seguir a Jesus. Quando Jesus mudar a tua história, ao invés de voltar para trás, siga em frente. Siga em frente, siga a Jesus e veja outras vidas sendo transformadas. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, neste momento essa pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor, entrega a vida a Ti cada vez mais, Senhor, um pouco mais, uma porção a mais do seu eu interior, Senhor, para que Tu possa fazer, Pai, sinais e maravilhas na vida dela, Senhor. Cura, Senhor, toda cegueira espiritual, Senhor, toda surdez, Senhor. Cura todo medo, todo trauma, Senhor. Ouça o clamor dessa pessoa, Senhor. Muda a história dela, da casa dela, da família dela, ó Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Jesus querido, Pai amado, nós damos liberdade de Tu agir, de Tu se manifestar em nossa vida. Ouça o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.